Muito bem, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre imunologia. Não tem nada que a gente vai abordar aqui nessa aula que não seja abordado na aula específica do seu tema. Afinal, a gente está aqui diante de um cenário muito complexo e que praticamente qualquer tema dentro da dermatologia vai ter aí conceitos de imunologia, da imunopatogênese, desses aspectos. Então, não se preocupem, é uma aula para você sedimentar alguns conceitos, é uma aula para poder guardar aí alguns detalhes que vão fazer diferença e vão deixar você mais à vontade quando a gente chegar no tema mais específico. Alguns autores consideram que a imunologia, ela tem um repertório quando leva em consideração receptores, as moléculas envolvidas de dimensão aí estrelar. E faz todo sentido, porque quando eu olho para cada uma dessas moléculas e esta comunicação, as possibilidades que elas nos permitem, de ativação, de bloqueio, de cascatas que são desencadeadas, cada moléculazinha dessa interagindo uma com a outra, a gente vai ter realmente aí algo de dimensão do ponto de vista estrelar, tá? E a gente não pode deixar de estudar e não pode falar que não gosta de imunologia, afinal, a pele, que é o órgão da sua especialidade, ela tem um papel importante, na defesa, representando a primeira e principal barreira contra o ambiente externo. Claro que a gente tem a mucosa também, mas a gente está falando aqui de pele e mucosa, afinal a gente também cuida disso. E a gente tem aí, no dia a dia, nesse momento, eu diria para você está sendo aí confrontado, atacado, está sendo aí invadido, tentando ser invadido por um micro-organismo, um vírus, está indo um processo de reparo, seja por um peeling, por um microagulhamento químico, físico. A gente está o tempo inteiro fazendo uma regeneração, fazendo uma correção, botando o sistema imunológico para trabalhar. Então, ela é constantemente confrontada a esses ataques e ela tem que fazer aí as suas ações, E a pele tem a capacidade imunológica de gerar aí tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa. Sendo que a gente sabe que a imunidade inata, ela é o quê? Ela é a de frente, ela é ali a condição de frente, ela é a porta. Então, ela está ali para fazer uma defesa do nosso organismo que vai envolver aí a mobilização de vários aí mecanismos celulares, moleculares, diferentes contra diversos patógenos. Só que ela não tem especificidade com relação, ela não é de gene específico, ela não possui a capacidade de gerar memória. Quem gera memória é a imunidade adaptativa, a adquirida. Quando a gente está falando de questões de barreira, barreiras fisiológicas, a gente está falando da pele e mucosa, muito mais mucosa, inclusive, quando a gente vai olhar da 400 metros quadrados, da pele 2. Então, a gente tem aí essas duas proteções, essas duas barreiras que são gigantes. E essa proteção que é desempenhada aqui vai estar envolvendo tanto esse aspecto primitivo, que é mais rápido, que é a resposta inata, quanto a mais específica, altamente desenvolvida, que é a adaptativa, tá certo? Esta é a grande função do sistema imunológico. Sendo que a gente tem a imunidade inata como a grande mobilizadora de todos esses aspectos aí de células, de moléculas, tá certo? Enquanto a imunidade adaptativa, ela é mais rica, ela é mais específica, ela tem especificidade, ela desenvolve memória, e aí ela vai ficando cada vez melhor, ela vai aperfeiçoando. Então é aquele cenário que tipo, você voltou, já te conheço, então vou te eliminar, já sei quem você é, tá? Então é um aperfeiçoamento a cada encontro que vai tendo com aquele antígeno particular. Sempre que eu falo de imunidade inata, imunidade adaptativa, algum aluno, principalmente na faculdade, assim, pergunta, mas qual é que é celular, qual que é o humoral? Ambas têm a imunidade celular, ambas têm a imunidade humoral. O que difere uma da outra é quais são as células que estão envolvidas em cada um. Então, a gente tem algumas células, que são muitas células que são envolvidas, neutrófilos, células dendríticas,
as células natural killer, que são importantíssimas, eosinófilos, mastócitos, macrófagos, que estão relacionados aqui com a imunidade inata. Enquanto que na imunidade adquirida é basicamente os linfócitos T e linfócitos B. Quando eu falo da imunidade humoral inata, eu estou falando de sistema complemento, de vários antimicrobianos, peptídeos microbianos, tá? Da questão da lecitina com a manose, eu estou falando desses aspectos. Enquanto, quando eu falo da imunidade humoral na adaptativa, eu estou falando de anticorpos. E isso é importante estar guardado, porque esse cenário organizado, ele se comunicando, né, um sistema imunológico aí adequado que permite a percepção de que existe alguma coisa errada. Então, os vários órgãos, vários tecidos, células especializadas ou não, tá? Elas estão ali para defender a integridade do organismo da região. Então, ela vai reconhecer e vai eliminar o que é de estranho, o que é perigoso, o que não é intrínseco, tá? Então, a gente tem que estar atento nessa questão da discriminação do sistema imunológico, porque ele vai eliminar, rejeitar o que é de perigoso. E tem que estar muito atento, porque às vezes tem qualquer coisinha ele passa batido. Então é uma coisa muito bem orquestrada, de fato. A gente está vivo porque a gente tem um sistema imunológico íntegro, tá? E é preciso esse reconhecimento, seja lá com a peno, né, que ocorre lá a ligação da proteína com a molécula, para poder ser o complexo apiteno. Eu vou comentar isso já já, mas para poder fazer aí essa função coordenada, é preciso estar atento. Tem outro bicho aqui, se não tiver cuidado, ele come, tá bom? Aqui só visualizando de uma outra forma, tá? O sistema imune inato e adaptativo, a gente tem a capacidade de reconhecer o que é self, como o livro coloca, que é o que é próprio do que é não próprio ou não self, tá certo? E essa divisão de imunidade inata e adaptativa, ela tem aí fins didáticos também, tá certo? Porque elas agem de forma interativa, sendo que a imunidade inata ela vai ter aí essa capacidade de fazer a ativação de várias outras moléculas e células, né? O sistema complemento, natural killer, que sai matando logo. A gente tem várias citocinas, quimiocinas, né? Que tem a capacidade de fazer a quimiotaxia. Quem nunca ouviu falar de quimiotaxia de neutrófilo? As citocinas, muitas vezes, ela tem ação de ligação. A quimiocina é como se fosse um aroma, um cheiro, ele vai ali pelo faro. Essas quimiocinas, elas são atrativas, tá? Mas mesmo tendo aqui essa imunidade inata, você vê que não é algo que é simples, é algo complexo também, tá certo? Quando a gente tem a imunidade inata e a gente sabe que tem, por exemplo, assim, inclusive os queratinócitos, né, que muitas vezes não são falados, e antigamente eles eram desconsiderados, mas eles são importantíssimos aqui também na imunidade inata, na produção, inclusive, de fatores aí para essa cascata inflamatória que existe, né? O sistema complemento, ele tem a função de controlar a reação inflamatória. A gente vai falar muito dele quando estiver discutindo aí lúpus, né? Ele tem a função de depurar complexos imunológicos, ativar células de defesa contra micro-organismos. Os peptídeos antimicrobianos também têm ação aí contra micro-organismos, tá certo? As defensinas, as catequicidinas, todas estão associadas aí às famílias de antimicrobianos, de peptídeos antimicrobianos. Quando eu falo da resposta imunidade, da resposta adaptativa ou clássica, tá? Ela, ou adquirida, pode estar assim também, ela é caracterizada pela especificidade. Ela tem uma memória também. Cada vez que ela é exposta, ela vai tendo mais capacitada. Então, tem a célula que apresenta o antígeno e vai fazendo aí a capacidade de gerar memória, né? Observe essa questão do tempo, é muito importante, porque apesar de ter muitas vezes aqui essa ativação, em várias circunstâncias, o sistema imune inato, ele é tão rápido e tão eficaz que o sistema
adaptativo nem mesmo precisa funcionar. Ele resolve aqui, o inato resolve o que chega. Então, em geral, a gente não ativa adaptativo, tá certo? Vamos comentar um pouquinho sobre essas células, né? Porque quando a gente fala de leucócitos, a gente está incluindo aí os monócitos, né? Que serão ali os macrófagos mais à frente, quando a gente estiver falando. Os linfócitos tão importantes aí na imunidade adaptativa, linfócito B, linfócito T, os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos. Os neutrófilos têm uma grande importância, talvez eles sejam os mais importantes aí quando a gente fala dos fagócitos, né? Eles têm uma vida curta, média entre 5 dias, e tem a característica de já chegar no sangue ativado. Então ele já chega ali fazendo inflamação, tacando fogo mesmo. Ele chega ali pronto para destruir, tá certo? Eles liberam diversas proteínas ali que são capazes de gerar inflamação. Então é aquele cara que vai ali para manifestar. Chamou, ele está lá na manifestação, está trancando rua, está tacando fogo no pneu. Esse é o neutrófilo. Diferente do macrófago. O macrófago ele é aquele que fica ali mais em casa, fazendo a limpeza, ele não sai, ele não mobiliza. O macrófago ele fica quieto, ele fica ali, ó. Se ele está ali, se é um macrófago dérmico, ele vai ficar ali, ninguém tira ele fica ali só fazendo a limpeza, ele apresenta um antígenozinho ali para o linfócito, fica ali esperando ser notado, mas ele não tem essa coisa do neutrófilo de estar ali agindo, vazando, ele não é esse. E por essas características desses grânulos, né, que temos aí dentro, dos granulócitos, é dividido em granulócitos e agranulócitos, tá certo? E a depender do que estiver ocorrendo, aí a gente vai ter aí um acúmulo de um ou de outro, tá? O sistema Toll-like receptors tem aí as suas ligações, as vias de sinalização, que são muitíssimo importantes. Eles reconhecem, né, padrões moleculares associados a patógenos, ou algum composto que seja externo, não seja um patógeno, mas que seja estranho, tá certo? A gente tem aqui o dímero, né, do Toll-like receptor 1 e 2, que ele reconhece aqui as lipoproteínas triaciladas, os Toll-like receptors 2 e 6, que tem aqui a interação com as lipoproteínas diaciladas, os Toll-like receptors 5 com a flagelina, o Toll-like receptor 4 com os lipopolissacarídeos, esses todos aqui, eles são localizados na membrana, observe, ó, na membrana. E a gente tem os outros aqui que são intracelulares, né, nas organelas, endossomos, lisossomos, que são os Toll-like receptor 7, 8, o 9 e o 3, tá certo? Claro que quando a gente estiver falando das doenças que envolvem essas moléculas, a gente vai estar comunicando para vocês, por exemplo, quando ele vai falando de acne, então não desespere agora. Quando ele está falando de acne, que envolve lá o aumento da expressão do Toll-like receptor 2, a gente vai falar isso na aula. Então não adianta ter agonia, ficar desesperado agora, tá certo? Os linfócitos, quando eles vão se diferenciar, eles podem tomar 3 rumos. Como eu já falei isso para vocês em outros momentos, se não falei ainda, vou falar, a gente não tem nada nessa aula que não seja discutido em outras aulas. Ele vai ser ou um linfócito B, ou um linfócito T, ou um linfócito NK, tá? Que pode aparecer em célula NK, mas é um linfócito. O linfócito B ele é caracteristicamente CD20 positivo, B20, CD20 positivo. O linfócito T ele é T de 3, o linfócito T CD3 positivo. O linfócito NK ele é caracteristicamente um CD56 positivo, é o marcador que é específico dele. Então, quando eu tenho lá alguma doença linfomatosa associada às células NK, ou o letal da linha média, aquele linfoma que tem um prognóstico terrível, ele vai ter que ser CD56 positivo, tá bom? E ali a gente tem que comentar um pouquinho de cada uma dessas células. A gente começa aqui pelo linfócito B, né, que ele é CD20 positivo, ele pode ser também aí CD19, CD79A, mas guarde o CD20, que é o mais importante. Eles têm origem na medula óssea, tá? E acabam tendo uma função muito importante quando eles de secretar imunoglobulinas, anticorpos que são antígenos específicos, tá? Visando aí a destruição, a eliminação de alguns micro-organismos extracelulares. Na verdade, quando o linfócito B está ali para tomar o rumo dele, ele tem ali
uma grande dúvida da vida, que é, eu viro um plasmócito, que aí ele vai viajar para o baço, ou voltar para a medula óssea, tá? Para produzir anticorpo, ou eu viro uma célula B de memória. Então ele tem esses dois ramos a ser tomado. Quando ele vira um plasmócito, o plasmócito ele vai ser, tem uma grande importância de ficar ali soltando milhões de anticorpos, muito anticorpo. O plasmócito ele fica ali, ó, joga anticorpo, bota muito anticorpo. Para que ele vai, ele produz esse tanto de anticorpo? Para neutralizar algum bicho que está te atacando. Então, quando o plasmócito produz ali anticorpo contra uma bactéria, enfim, um agente específico, ele vai fazer uma inibição, ele vai atrapalhar a função de reprodução, de locomoção, de ação desse agente. A outra função desses anticorpos é finalização. Ele marca de alvo. Então, quando ele liga na superfície do agente e acaba tendo esse agente aí agora fica de piscando para o macrófago chegar e fagocitar. Por quê? Porque quando ele está puro, não vai ser percebido. Quando ele está ali fazendo com esses marcadores, ele acaba sendo facilmente englobado, fagocitado, porque tem uma fluorescente piscando nele ali. Tá certo? Interessante, né? O linfócito NK, eles têm aí as funções, né, de produção de interferon gama e IL-2. A gente tem como ação aí da IL-2, tem uma ação de proliferação dessas células. A ação do interferon gama é de ativação, né, dos macrófagos. E as células NK, elas têm aí uma função muito louca. Elas pegam e percebem que tem algo errado, ela não pergunta, ela mata. As células NK, elas são natural killer, então elas matam com facilidade, elas são do filme de terror. Ela não quer saber de conversa. Ela viu que tem alguma coisa errada, ela vai matar. Como é que ela descobre que tem alguma coisa errada? O NHC está com baixa expressão. Quem é que faz baixa expressão de NHC? São células que estão infectadas, como tem um vírus, está parasitada, tem algum problema, ou uma célula que está virando um tumor. Então ela chega ali e mata. Ela não quer, eu estou só temporário. Não tem isso. Morreu. Ela pegou, ela morreu, ela não vai ter, ela não tem, ela não aceita em nenhuma justificativa. Tá certo? Ela vai matar. Tem que lembrar que ela expressa o CD 56, ela tá para matar. Como é que ela descobre que ela vai matar? Se tiver aí esse NHC abaixo, tá certo? Outra forma também dela matar é quando você tem, ela acaba percebendo também a ligação do IgG na célula, a célula NK percebe a ligação aí do receptor de um IgG, ela também pode funcionar assim, mas é principalmente pela a célula NK percebendo o NHC com a expressão baixa, tá certo? Ela vai fazer lise, vai liberar perforina, granzimas, aquele arsenal de bombinhas que ela tem para destruir, fazendo uma indução da apoptose ou fazendo gerando uma lise mesmo. Quando eu falo de linfócito T, né? O linfócito T, eles são gerados aí na medula e acabam maturando aí no timo, né? Eles sofrem essa maturação no timo. E quando eu tenho os linfócitos T, eu tenho dois caminhos, né? O CD8 ou o CD4. Mas eles, na sua população, existem esses dois subtipos, CD8 e CD4. Só que eles têm algumas características que eles não reconhecem. Os antígenos solúveis ou ligados à membrana. Então, ele precisa de outro mecanismo de reconhecimento. E aqui entra a questão do NHC. Por quê? Para ter o reconhecimento desse antígeno, o linfócito T, ele vai ter que fazer a ligação com o complexo aí, NHC. Ele só vai pegar o NHC peptídeo ligado aí ao receptor, o TCR, que é o receptor de células T. O NHC, a gente tem aí o NHC clássico 1, 2 e 3, sendo que em 2 são glicoproteínas de estruturas muito parecidas, né, similares,
envolvidos aí nessa apresentação dos antígenos. E o classe 3 é o que está envolvido no sistema complemento, as moléculas que são envolvidas aí no sistema complemento e também no processamento de antígeno, mas principalmente no sistema complemento. Os tipos de apresentação. Então, a gente tem, com relação ao MHC, o MHC classe E e o MHC classe 2. E aí, a depender do que a gente vai fazer a apresentação, o antígeno receptor T, se for de CD4, a gente vai ter o MHC classe 2. Se for de CD8, o MHC de classe 1. Tá certo? E aí a gente tem essa divisão, tá? A diversidade desses receptores do célula T vai sendo gerada pelo rearranjo aqui dos genes, dessas moléculas, tá certo? Então a gente tem aí essa ligação que é específica. MHC classe 1 vai se ligar ao CD8, MHC de classe 2 ao CD4. E eu guardo assim, ó, 2 vezes 2, MHC 2, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 1 vezes 8, 8. Então tem que dar 8 no final, entendeu? Então, MHC 2 tem que ser o CD4, porque 2 vezes 4, 8. MHC 1 tem que ser o CD8, porque 1 vezes 8, 8. Tem que dar 8, a soma, tá certo? O MHC de classe 2, tá? Ele está relacionado aí com a associação de eventos extracelulares, tá certo? Então, nas células que são apresentadoras aí de antígeno extracelular, o mecanismo extracelular, guarda o CD4, tá certo? E também com relação à indução de células B, que eu vou falar daqui a pouco. O MHC de classe E, ele tá o tipo que é expresso em todas as células que são nucleadas, tá certo? E não somente aqui nas APCs, nas células apresentadoras de antígeno, mas em todas as células nucleadas. E ele está relacionado com os eventos intracelulares, tá certo? E a ativação do CD8, que você já guardou que 1 vezes 8 é 8, 2 vezes 4 também é 8, certo? Então ele tem aqui a atividade citotóxica. Como é que eu faço para guardar que 1 é intracelular? Ó, como é que fica bonitinho esse escrito assim, tá certo? Então, se cair uma imagem dessa na prova, perguntando para você qual é o MHC, qual é o mecanismo, o linfócito que está envolvido, você já vai saber que aqui, se eu olhei para essa célula, o processo o evento está ocorrendo aqui dentro da célula, tá certo? É um evento intracelular, é classe 1. E aí eu já sei que quem é essa célula é o CD8. É CD8. Porque se fosse o MHC da classe 2, o evento seria extracelular. 2 é extra. Então, ó, a molécula aqui, ó, exógena, tá vendo? Então, eu tenho aqui uma exposição extracelular, uma substância estranha, qualquer coisa que vai levar à apresentação de moléculas do MHC da classe 2, tá certo? E vai se ligar aqui, então, a uma célula que é TCD4, certo? E aí, os linfócitos TCD4 eles vão fazer aí esse estímulo da classe 2, você não pode esquecer isso, tá certo? As células que são apresentadoras de antígeno, elas vão apresentar os antígenos para as células T, para as células B, que vai aí fazer a expressão desse MHC, né, de classe 2 para as células onde for. E aqui a gente tem, né, o papel das moléculas coestimuladoras durante a ativação da célula T. A gente tem a célula apresentadora de antígeno, a gente tem aqui a molécula que é coestimuladora, que ela também pode ser encontrada na célula T, né, e ela precisa ter, inclusive, eu vou explicar já já, o MHC, que é o complexo de histocompatibilidade, e o TCR, que é o receptor de célula T. E na primeira fase que a gente vai ter a ativação, né, então a apresentação do antígeno pela célula apresentadora de antígeno para o receptor da célula T, através desse complexo MHC, é o primeiro sinal necessário para a ativação dessa célula T. Esse primeiro sinal é necessário. Então, a célula apresentadora de antígeno chega com antígeno para apresentar para a célula T, e aí o segundo sinal importante é gerado pela ligação aqui das moléculas coestimuladoras presentes aqui na célula apresentadora de antígeno e no linfócito T. Essa junção, essa ativação do sinal 1 e sinal 2, eles que vão gerar aí a resposta que é
antígeno específica, tá certo? É a interação delas duas que é necessária para que ocorresse. Sem elas, não ocorre. É tanto que se existir aí a ausência da sinalização 2, sinal 2, não vai levar a uma resposta antígeno específica. Acaba ocorrendo, na verdade, o processo aí de alergia e intolerância diante desse cenário de ausência da molécula coestimuladora no linfócito. Todo mundo morre de medo aqui dessa imagem, né, que é o desenvolvimento da imunidade TH1, TH2 e TH17, mas é importante a gente lembrar que, apesar de ser complexo, de ter muito número, a gente tem que entender que é muito igual, muito parecido nos diferentes cenários. Então, eu tenho aqui a célula naive, que é a célula primitiva, né, a célula TCD4, que, a depender do meio, né, das citocinas que estão ali para estimulá-la, ela vai tomar um rumo, se ela vai ter TH1, TH2, TH17. Isso depende das células vizinhas, do que estão produzindo, de que forma está sendo estimulado, né? O meio influenciando diretamente aqui no rumo do TH17, 1 ou 2. As células que têm o estímulo por IL-12, a gente vai ter aqui o caminho para o TH1. Se está tendo estímulo de IL-23, 21, IL-6, 23 principalmente, a gente vai ter o rumo para o TH17. Então, por isso que os imunobiológicos que inibem lá IL-23 vai estar tendo uma ação principalmente no TH17. O Ustekinumab, ele inibe IL-23 e IL-12, ele está inibindo qual a imunidade, TH1 e TH17. É importante compreender isso para não ficar lacunas, tá certo? Quando eu tenho estímulo da IL-4, o cenário vai ser uma resposta TH2, que vai produzir IL-5, IL-4, IL-10, tá? Eu guardo assim 10, 10, 2, 10, 10, TH10, TH2, porque 10 está relacionado aqui com 2. Outra coisa que eu faço para memorizar também, o dobro de TH1, o dobro de 1 é 2, IL-2 é do TH1. O dobro de 2 é 4, e IL-4 é do TH2, tá certo? É uma forma boa de guardar. Quando chegar lá na dermatite atópica, vai estar o dupilumab inibindo as citocinas, né? Aqui do IL-4, fazendo a ação nessas citocinas do polo TH2 da dermatite atópica, tá? Para vocês compreenderem, olha só, quando a gente pega essa foto aqui, essa imagem, esse esquema, é da psoríase, mas está fazendo as mesmas moléculas, olha como são parecidas. IL-23 estimulando TH17, IL-12 estimulando TH1, IL-4 estimulando TH2, tá? E aí a gente vem, TH1 produzindo IL-2, TH2 sendo estimulado por IL-4. Então o dobro de 2 é 4, e IL-4 está aqui em cima. O dobro de 1 é 2, e IL-2 está aqui na frente. Mostrando por que está focado aqui no TH1 e TH17, que são os principais da psoríase, né? Então, os imunobiológicos da psoríase inibem o quê? IL-17, inibe quem? IL-23, IL-12, tá certo? Então, é importante compreender por que é esse cenário que vai ter na psoríase. Eu vou botar aqui outro aqui, ó, hanseníase. Os polos de ativação da hanseníase também, né? O microambiente IL-12 vai levar para um polo. E o microambiente IL-23 vai estar levando, né, 12, 23 vai estar levando mais polo tuberculoide, vai estimular o TH1, TH17. O microambiente que está ali no estimulado que é pelo IL-4 vai estar indo o quê? Para o TH2, tá? E isso faz com que a gente facilite um monte de questão. Todas as questões que caem da imunologia da hanseníase envolve o processo da infecção para a gente diferenciar de TH1, e TH1 está relacionado com a produção de IL-2, ele é estimulado no microambiente de IL-12, e tem essas outras aí, interleucinas. Isso aqui é um slide da aula de hanseníase. Eu só coloquei aqui para mostrar as citocinas. A resposta TH2 vai estar relacionada com a IL-4, IL-5, IL-6, tá? Que é o polo aqui, multibacilar virchoviano, tá certo? Então, eu sempre falo com os alunos, lembra que a gente tem aqui, ó, um P é false, né? O 2
multi. Isso vai facilitando a compreensão do tema, mas isso aqui vai ser discutido lá na aula de hanseníase. IL2 e TH1, IL4 e TH2, tem que estar guardando. Às vezes eu confundi o 1 com o 2, e o 2 está também aqui, ó, no 12, que é a IL12, que é quem vai estimular o microambiente para o TH1. Então, o IL21 também está jogado aqui dentro, então não tem erro. É só guardar o TH10 ou o TH2, brincadeira. TH10 só para você memorizar aí, facilitar, tá certo? Lembrar também que os HLAs, DR2 e 3 estão relacionados mais aqui com o TH1, o HLA DQ1 com o TH2. Quando você vai para a dermatite atópica, a mesma coisa, a IL4 está aqui para o TH2. Não vou entrar na discussão dos detalhes aqui, é só para mostrar para vocês que isso aqui está sempre repetitivo. Então, quando a gente vai olhando os mecanismos, eles vão se repetindo. Isso aqui é um slide que a gente vai ver na aula de dermatite atópica. Sobre aqui a ativação da célula B, a gente tem a célula B, né, a ativação dependente aqui da célula T. A célula B ela vai fazer a apresentação do antígeno, né, associado aqui à molécula do MHC classe 2. Aí a gente já sabe que é uma célula que tem CD4, né, já está o MHC da classe 2. E isso vai resultar aí na regulação, né, de ligantes, né, esses ligantes aqui, o CD 154, CD40 com o do linfócito B, CD40. Então, essa interação acaba fazendo o estímulo, né, de isotipos de imunoglobulina, que vai fazer aí a superregulação desse processo, levando aí a ativação da célula T, tá? E só para ilustrar, é importante a gente estar muito atento a essas questões da imunologia, porque a gente vai ter, dentro da dermatologia, cenários muito diversos. Um quadro aqui de uma tinha negra em que o fungo é tão superficial localizado na camada córnea que não gera praticamente uma resposta inflamatória, não vai fazer aí uma cascata imune importante, e outros cenários em que a gente tem quadros que são inflamação pura e que é imunologia pura. Eu espero que a aula tenha contribuído de alguma forma aí, sedimentado alguns conceitos, estão de lá desde o início da nossa faculdade, mas que acaba sendo muito importante para a gente seguir com um pouco mais de tranquilidade, já que esse tema pega aí muitas vezes no calo de muita gente. Outras reações vai se dar quando estiver falando de fármaco, quando estiver falando de urticária, dos temas específicos. Eu sei que é impossível abordar toda a imunologia em poucos minutos. Um grande abraço e bons estudos.